Fala, boy, tudo bem com vocês? Cara, posso confirmar. Eu estava totalmente errado. Eu achava que o time brasileiro ia ser amassado pelos europeus, porque estavam todos vindo com aquela pompa de super time, mas o que estamos vendo nesse Mundial não é nada disso que estávamos pensando. Vamos pra vinheta. O jogo do Palmeiras fez contra o Porto, cara, foi sensacional, né? Eles dominou o Porto do começo ao fim, não teve muita chance de gol do Porto, nem do Palmeiras, mas o Palmeiras foi muito bem no ataque, muito bem na defesa, muito bem no meio campo. Ele fez um jogo completo e bateu de frente com um time de segundo ali, escalão da Europa, que a gente achava que ia ser dominar o Palmeiras, né, que tem uma equipe, entre aspas, boa, mas vimos que entre Palmeiras e Porto não teve aquela diferença que eu achava que ia ter, né? E o segundo jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, o Palmeiras ganhou de 2-0, o juiz acabou o jogo. Ali, o juiz não, tem uma lei aqui nos Estados Unidos quando pode ter risco de raio, essas coisas, de meteorológico, né? Então todas as partidas, qualquer esporte que está sendo realizada em campo aberto, em local aberto, tem que ser encerrada até o momento que a nuvem passar ou que a meteorologia liberar. Então não liberou, o jogo terminou 2-0 Palmeiras, o Palmeiras dominou ao Ali, né? Normal, o Palmeiras mostrou a força. E agora o próximo jogo, entre aspas, classificado, 4 pontos, né? E outro brasileiro que me surpreendeu muito foi o Fluminense, cara. Eu achei que o Fluminense estava ali muito abaixo dos times da Europa e tal, estava muito abaixo, mas o primeiro jogo contra o Borussia Dortmund foi sensacional. O Fluminense dominou o Borussia do começo ao fim do jogo. Não tem o que falar, foi um jogo perfeito do Fluminense. Faltou o gol, né? Claro, porque também o goleiro do Borussia Dortmund defendeu até sombra, né? Nada passou do Kobel. Mas o Fluminense foi muito bem contra o Borussia. Achei não, ele merecia ganhar, né? O futebol não é assim, essa coisa tão fácil, encaixe de jogo e tal. O gol não saiu, mas o Fluminense, cara, ele dominou o Borussia Dortmund do começo ao fim. Não deu nem chance pro Borussia Dortmund fazer seus jogos, né? Que geralmente sair no contra-ataque e tal. Não teve chance contra o Fluminense. O Fluminense foi muito, muito, muito bem nesse jogo. E agora falando do Flamengo. Cara, o Flamengo ganhou de 2-1 do Esperança. Falei, esse time aí, quem conhece esse time de Esperança? Quem quer Esperança e tal? E hoje o Flamengo jogou contra o Chelsea, mostrou sua força. Saiu perdendo 1-0, empatou com o Bruno Henrique, virou o jogo com o Gerson e fechou. O cara acabou de entrar no lugar do Gerson, fez o gol. O Wallace Ian, garoto da base do Flamengo. E, cara, as nossas palavras às vezes voltam contra nós, porque eu achava que quando o time brasileiro pegasse esse time assim, de segundo escalão, ali já pra cima, assim, primeiro escalão, eu achei que ia ter muito mais trabalho, mas a verdade é que os 4 brasileiros estão lá representando o Brasil no Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Os caras vieram pra ganhar, porque todo o futebol que eles estão apresentando até agora, cara, o Flamengo dominou o Chelsea. Saiu perdendo, beleza, né? Empatou o jogo, foi buscar, teve um jogador do Chelsea expulso que tinha acabado de entrar de uma entrada criminosa no Jorginho, né? Quase quebrou a perna do Jorginho. Mas depois que ele foi expulso, o Flamengo tinha virado o jogo e já estava dominando o jogo, mas depois que o Jackson foi expulso, parece que o Flamengo, agora o jogo é nosso, colocou a bola embaixo do braço e não deu mais nenhuma chance pro Chelsea. Continuou dominando o jogo e venceu de 3-1, muito merecido. Os caras se esforçou, os caras buscou, foi atrás, errou no primeiro gol, mas mesmo assim os caras foram atrás até conseguir virar o jogo e ganhar. Tá de parabéns o Flamengo. Não assisti todo o jogo, assisti alguns lances ali, vi alguns gols, mas pelo que eu vi assim, o Flamengo tá bem encaixado. O Felipe Luiz conseguiu achar um time assim muito completo na defesa, o meio-campo é muito bom e o ataque corresponde, né? As bolas que chegam, eles conseguem trabalhar a bola para ela chegar mais limpa possível no ataque. E os atacantes, tanto o Bruno Henrique quanto o Plata, os caras tão bem demais, né? Não fez gol, o Bruno Henrique fez gol hoje, o Plata não fez, mas
colaborou para as jogadas ofensivas do Flamengo. Quando o Flamengo abriu o jogo pelos lados de campo, ficou muito mais fácil, porque o Chelsea já estava com a menos, né? E dominou o Chelsea. Então, eu achava que hoje ia ser um jogo assim mais pegado, mas não foi tanto assim não. O Flamengo mostrou as garras e atropelou o Chelsea sem dó. E o que falar do Botafogo, né? Cara, o Botafogo tava no Campeonato Brasileiro manhaca, vindo perdendo, vindo empatando, ganhando ali no 1-0 e tal. Falei, cara, esse time não vai chegar encaixado no Mundial. Tá muito distante do Botafogo do ano passado. E eu fiquei pensando, caraca, o Botafogo vai, eu acho que não vai nem passar da primeira fase. PSG, Atlético de Madrid e Seattle. O Seattle é o mais fraco do grupo deles, né? Mas eu falei, nossa, PSG e Atlético. E quem diria, depois de 2 rodadas, o Botafogo com 6 pontos, ganhou o primeiro jogo de 2-1 do Seattle, sofreu para ganhar esse jogo, né? Fez 2-0, o Seattle fez um gol e começou a pressionar e o Botafogo conseguiu segurar essa pressão e levou a vitória no primeiro jogo. Aí agora chegou o PSG, o bicho papão, o melhor time, o time que está jogando futebol mais bonito da Europa, mais bonito do mundo, o time que está totalmente encaixado ali e tal. E o jogo foi ontem. Mano, o que eu vou falar? O Botafogo fez 1-0 e jogou bonitinho. Você vê as estatísticas de jogo? Caraca, o PSG amassou o Botafogo, mas quando você para ver o jogo em si, não foi tanto assim não. O PSG teve mais posse de bola, o PSG teve mais chute ao gol, o PSG teve mais passe trocado, mas o Botafogo fez um jogo espetacular taticamente. Ele fez o gol, se fechou lá atrás, colocou aqueles 18 lá atrás, né, que ninguém passa, é bola pro mato, mas o que vale é os 3 pontos. Aí você pode falar assim pra mim, mas o PSG entrou com o time reserva. Mas são jogadores do PSG. O PSG não entrou com seu time titular. Mas é o PSG. Os jogadores que estão lá, foram escolhidos, foram contratados para representar o PSG. São jogadores, é o mesmo PSG, que muda que um é titular, o outro reserva. Você pode falar, o reserva não tem o mesmo nível do titular. Isso é verdade. Mas ainda continua sendo o PSG. Parabéns pro Botafogo, tá com 6 pontos. E agora a última rodada vai ter jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo. E PSG e Seattle. O PSG tem 3 pontos, com 2 saldos de gols. O Atlético tem 3 pontos com menos 2 saldos de gols. Então, o Botafogo está com 6. O Atlético passar, ele tem que ganhar do Botafogo de 2-0, no mínimo, para ele ficar com saldo 0 e o Botafogo ficar com menos 2. Se o PSG ganhar, com certeza, né, vai passar. Mas aí a briga ainda está acirrada nesse grupo, cara. Então, para fechar o vídeo, que o Mundial de Clubes deu tapa na nossa cara. Quem acreditava que os brasileiros iam sofrer tanto assim, vemos que não tem muita diferença dos times brasileiros, né, que são os melhores times brasileiros no momento. O Fluminense está ali um pouquinho atrás, mas vemos que dos grandes da Europa não está muito atrás assim não. Claro que todos eles têm grandes investimentos, tá com a conta em dia, então consegue trazer jogadores que jogam bola mesmo, que são muito bons, mas pelo que a gente viu, não está muito diferente do time dos primeiros. Pelo que a gente viu, não está muito distante do primeiro patamar dos times europeus. Agora vamos esperar quando enfrentar um Real Madrid, o Manchester City, né, que é o time que está lá, o Bayern de Munique também, né? Vamos ver, porque pelos times que foram enfrentados até agora, tá igual por igual. Então fica aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curta, compartilhe e não esquece de seguir aqui o canal continuar crescendo e a gente alcançar mais e mais públicos para esse canal ficar gigante. Conto com você. Então, falou, boy, até o próximo vídeo.